O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo 4, esse texto, eu confesso que durante muito tempo ele me deixou muito apreensivo, porque eu sempre tive um desejo de saber a quem o texto se referia. Porque o versículo de número 4 diz: é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível renová-los. Renová-los, repita comigo: renová-los. E durante muito tempo eu fiquei me perguntando a quem esse texto se refere. Por que é impossível? Por que é impossível? Por que o texto está dizendo que é impossível? A quem ele se refere? Lembrando que somos em média 50 milhões de evangélicos no Brasil. Quantos somos? Mas na verdade também existem 50 milhões de desviados. Então um por um, entendeu, Wesley? Da mesma forma que tem alguém na presença, tem alguém fora da presença. Quem foi conosco na madrugada com Cristo sabem disso. A quantidade de desviados. Eu gosto muito quando Lucas não projeta para a gente, lá no capítulo de número 15, fala sobre 3 parábolas. É o capítulo de pessoas que se perdem. Fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. E a ovelha perdida, ela se perde. A quem esse texto se refere? Alguém que se perdeu? Se perdeu por quê? A quem esse texto se refere? Alguém que se desviou? Se desviou por quê? Tem gente que se desvia por causa de uma palavra, às vezes pastoral. Se desviou. Outras que vão se desviar porque o desejo, o assédio de fazer a sua própria vontade foi maior. Outras que se desviam, a gente chama de excesso de comunhão, porque tiveram problemas entre irmãos, foram feridas, estão desviadas. Mas esse texto não fala dessas pessoas. Esse texto não se prende a essas pessoas. Essa que se perdeu, o pastor precisa deixar as 99 no deserto para ir atrás da que se perde. Ele vai atrás. O pastor dos pastores, de repente eu não fui, outros não foram, mas o pastor dos pastores vai atrás de você, tamanha a sua importância. Só que o escritor aos Hebreus, lá no versículo 4, ele vai dizer: é impossível. É impossível. A que nível de crente ele está falando? O apóstolo Paulo, no final da sua carreira, ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combati, completei um processo e guardei. Falei sobre Billy Graham, que teve a oportunidade de pregar em todos os países do mundo, mas a sua maior vitória não foi ter ministrado em todos os países. A sua maior vitória foi ter começado o seu ministério com honra e ter terminado o seu ministério com integridade. Falei aqui terça que eu podia muito bem, estou dando uma corrida, eu podia muito bem citar Eclesiastes capítulo 7, versículo 8: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Mas hoje o Espírito te trouxe aqui nesse ambiente. Mais uma vez, deixa eu reforçar algo. Deus tem insistido em vidas aqui. E hoje te trouxe aqui meio que para te enquadrar dentro de um parâmetro. Você faz parte dos 50 milhões que estão dentro, ou você faz parte dos 50 milhões que estão fora? Já reparou que nós éramos para ser 100 milhões?
Mas eu acredito num vento de um avivamento, onde o Espírito, ele vai lá e há de capturar esses que se perderam por algum motivo. Às vezes foram feridos. Deixa eu voltar a dizer sobre isso. E há de trazê-los novamente para a presença de Deus. Só que o texto diz: é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, se é impossível outra vez renová-los. Eu me converti numa igreja há muitos anos atrás, e respeito a liderança, tenho que respeitar. Hoje é um dos maiores evangelistas do mundo. Mas ele diz, e eu já ouvi dizendo algumas vezes, dizendo o seguinte: caiu, voltou, tipo, exemplo, voltou a fazer coisas horríveis, voltou para o espiritismo, mas um dia falou em línguas estranhas. E ele alega que essas pessoas de fato não se converteram, não tiveram um novo nascimento. Desculpa, eu respeito, amo, mas discordo, porque o texto aqui não mostra isso. O texto aqui mostra de pessoas, volta ao 4 de novo, vamos lá, para a gente pegar, para você entender, que diz que é impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, aí vai dizer, e caíram. Eu posso ter todas essas experiências e cair. Então aqui não se arremete um texto a 50 milhões que estão desviados, simplesmente porque se aborreceram na igreja, se sentiram ofendidos com uma palavra que foi ministrada do pastor. Acontece. Mas esse texto aqui narra homens e mulheres de Deus que tiveram de fato um encontro com Cristo. A nível histórico, devido à perseguição da igreja primitiva, muitos judeus, por não suportarem essa perseguição, eles negavam a Cristo para voltar para o judaísmo. E tinham algumas coisas que precisavam ser feitas, ser ditas. Então esses judeus vinham de forma pública e tinha que verbalizar algumas palavras, tinha que dizer algumas coisas. Eles tinham que dizer mais ou menos o seguinte: eu não reconheço Jesus Cristo como Filho do Deus Altíssimo. Eles vinham de forma pública e eles, para negar a sua fé, eles tinham que dizer: eu não acredito que ele nasceu de uma virgem. E por último, eles precisavam dizer que eles também não acreditavam que o seu sangue tinha o poder de purificação. Olha que nível esses judeus chegaram. Tinham que negar Jesus publicamente para poder ser aceito no judaísmo novamente. E o pior, quando eles declaravam: eu não creio que o seu sangue tem o poder de cura, de purificação. Você sabe, repita comigo: o sangue mancha. Só que o sangue de Cristo é o único sangue que limpa, nos limpa do pecado. Sabe o que eles estavam dizendo? Eu continuo acreditando no poder de um cordeiro qualquer, que era girado de ano em ano, no sentido anti-horário, 7 vezes, e o seu sangue aspergido liberava perdão. Eles estavam dizendo: eu não acredito que o sangue de Cristo, o Cordeiro vivo que veio para tirar o pecado do mundo, tenha poder de purificação, de cura. É a esses judeus, é a essas pessoas que o texto se refere.
É impossível. Impossível. E quando o texto diz que é impossível, eu vou te fazer entender. Antes, porém, deixa eu te dar algo aqui do escritor aos Hebreus, no capítulo 10, na NVI, no versículo 26, para tentar te fazer, porque tem muita coisa a ver com a igreja dos dias atuais, amados. O texto diz assim: se continuamos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados. Uma vida pecaminosa que entranhou. Olha o que diz a Nova Tradução. Olha o que diz a Nova Tradução. A Nova Tradução, no texto, vai dizer assim: pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Vidas que querem insistir em viver de uma forma errônea, no pecado, que não conseguem entender que o que é santo não se mistura, com o que é profano. É água e óleo. Pode durante um momento criar um emocionalismo e você achar que se misturou, mas não se mistura. Esse texto, ele começa a nos mostrar, no escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 29, o texto diz assim: olha, quão mais severo castigo, uma pergunta, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e o insultou o Espírito da graça. Esse texto não está falando aqui de uma pessoa qualquer, de uma pessoa que vinha caminhando na igreja, de repente sofreu um baque e decidiu sair. Esse texto se refere, esse texto é uma analogia do escritor aos Hebreus, lá no versículo de número 4, capítulo 6. Desculpa falar isso, não é um crente meia boca, é crente de verdade, lavado e remido. E o texto lá no versículo 4 diz: é impossível. Repita comigo: é impossível. Aqui fala de arrependimento, amados. Alguém que sofreu o processo de arrependimento. O que é se arrepender-se, pastor? Arrepender-se é: eu estou indo numa direção, eu me arrependo e eu dou meia volta. É a melhor definição de arrependimento. Pessoas que deram meia volta, pessoas que desistiram de viver a vida que viviam. É esse que o texto se refere. É impossível. Pessoas que passaram pelo arrependimento. Diz uma segunda palavra em cima desse mesmo texto, que foram iluminadas. Que foram iluminadas. Iluminadas, a gente vai pegar 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz essa versão de forma linda. Diz o seguinte: mas vocês, me ajuda, vamos ler juntos. Mas vocês não são assim, pois foram. Por quem? Vocês são um povo. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus o chamou para a sua. Repita comigo: eu um dia fui arrancado das trevas, da escuridão, e me foi anunciado a maravilhosa luz.
simplesmente de que você é luz. Quando diz que você foi iluminado, esse texto está dizendo, sabe o quê? Esse texto está dizendo que você recebeu a revelação. Eu estava conversando com o esposo, aqui ele estava falando um pouquinho do curso Casados para Sempre. A gente estava ali tomando um café, e ele estava falando que gosta muito de café, aquela coisa toda. A gente estava conversando, e aí a gente estava falando um pouquinho. Ele falou: poxa, pastor, como eu queria que minha esposa se sentisse bem, como eu queria trazer ela num lugar que ela se sentisse bem. E eu louvo a Deus, né? Porque foi aqui o lugar. E aí ele estava falando isso, mas tinha um desejo no coração dele para que a esposa fosse alcançada. Você está entendendo? Diga amém. Mas eu vim aqui, amado, te dizer que esse desejo já tinha nascido no coração do Pai, porque só o Espírito pode nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então, antes de você ter um desejo por ela, já tinha um Deus dizendo: ela vai ser minha. Você está entendendo? Diga amém, amado. Antes de você desejar ter um Espírito maravilhoso que trabalhe a teu favor, você está entendendo? Diga amém. Que quer se revelar a nós nos dias atuais, quer mostrar a tua importância no Reino. Bate palma para Jesus, porque Ele merece, irmãos. Iluminados são pessoas que tiveram um entendimento espiritual, foram iluminadas. Repita comigo: eu sou um iluminado. Você não tem luz própria, mas você é o reflexo de Cristo na terra. Por isso é chamado de cristão, um pequeno Cristo. Você está entendendo? Diga amém. Ele brilha através da tua vida. Olha para a pessoa do teu lado e diz assim: quando eu olho para você, eu vejo Cristo. Eu vejo Cristo brilha através de você. Você está entendendo? Por favor, diga amém. Mas deixa eu continuar aqui para você me entender. O texto fala sobre arrependimento, é impossível. O texto fala sobre iluminados. E o texto diz sobre aqueles que provaram um dom celestial. Repita comigo: provaram um dom celestial. Mais uma vez, provaram um dom celestial. O que significa isso, pastor? Te explico. Tiveram um novo nascimento, amado. Jesus vira para Nicodemos e diz: Nicodemos, importa-vos nascer de novo? E Nicodemos vira para ele e diz: como, Senhor? Poderia eu agora, uma vez de velho, grande, voltar ao ventre materno? Jesus vira para eles assim: rapaz, não é nada disso. Nascer de novo é você entender que precisa nascer da água e do Espírito. Provaram, olha o que diz o texto, o dom celestial. Me ajuda, vai. Provaram, repito, nasceram da água e do Espírito. Esse texto também, ele continua dizendo, falando sobre que se tornaram participantes do Espírito. Repita comigo: participantes do Espírito. O que é isso, pastor? Te explico. Por esse motivo, esse texto aqui, ele não se refere a pessoas quaisquer. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17. Olha o que diz o texto: o Espírito da verdade, que o mundo, me ajuda, vamos lá, nova unção, me ajuda a terminar essa mensagem, vai. O Espírito da verdade, que o mundo, porque nem vós, porque estará em vós, participantes do Espírito. Ele habita convosco, estará. Claro que aqui faz uma alusão ao Espírito que viria em vós. Toca aqui, porque toca na pessoa do teu lado, diga para ela, pode dizer, ele habita convosco, com fé, ele habita convosco e já está em vós. Você está entendendo? Diga amém.
outrora o Espírito só habitava, agora ele reside em você. Vós, quando tu pegar aí no teu espírito, glorifica: vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Romanos 8, Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 9, olha o que diz o texto: vós, porém, não estáis, me ajuda, mas, e se de fato o Espírito de Deus, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, o texto é claro, dizendo assim, ó: se você é dele, você tem o Espírito dele. Se você não é dele, você não tem o Espírito dele. Se você é dele, você tem o Espírito dele. Deixa eu repetir: se você não é dele, você não tem o Espírito dele. O texto está dizendo que nós somos participantes do Espírito. Um Espírito que está conosco, mas que decidiu habitar em nós. Isso é que é importante a igreja entender. E eu vou para a quinta palavra em cima do texto, que diz que e provaram a boa palavra de Deus. Me ajuda: e provaram, mais uma vez, e provaram. Aqui está falando, olha para o pastor, aqui está falando, o provar aqui está falando sobre saborear, está falando sobre degustaram. Deixa eu te falar, quando você vai num lugar que você não pode ir sempre, não dá para você ir sempre. Você foi para comer algo que você está querendo, desejando comer há muito tempo. Tem gente com fome aqui, eu sinto isso. Eu estou sentindo um catuque na batata da perna, me dizendo: tem gente com fome aqui. Tem bolinho de feijoada hoje na cantina. Coisa está boa hoje na cantina. Minha cunhada, irmãos, minha cunhada, eu não posso falar para vocês, é casada, né, direitinho e tal. Eu digo para ela: é claro, não dá para me chamar você com os seus filhos e seu marido, mas se você quiser ficar lá em casa, passar umas férias de uns 3 anos, pode passar, amado. Cozinha muito, arrebenta, irmãos. Vai para lá, a gente não se preocupa com nada. E ela gosta, sabe? Ela é o tipo de pessoa que eu digo assim: vou comprar um peixe. Ela diz: compra. E eu, né, doido. Mas graças a Deus tem tratado minha esposa, tá, irmãos? Quero fazer esse adendo aqui. Ela tem feito comida todos os dias. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas quando minha cunhada vai lá para casa, arrebenta, irmãos. Fala assim: pastor, o que houve que o senhor deu uma pausa? Eu me perdi. Provaram. Quando você está num lugar que você já está ansiando de comer, cara, eu quero comer aquela comida de coração. Minha cunhada, tem que comer devagar. Eu tenho que mastigar bem, cara. Eu preciso aproveitar, porque às vezes parou. Tem comida boa que vem só um tiquezinho assim, mano. Aí uma vez eu fui num lugar que eu fui convidado. Inclusive, se quiser me convidar, pode me convidar, que depois eu não conto aqui no culto, não. Foi um negocinho assim, eu pensando: Jesus, isso não vai matar minha fome, não. Não vai não. Eu vou até comer, mas não. Aí você vai saboreando. Sabe o que o texto diz? Provaram a boa palavra, saborearam. Sabe exatamente discernir onde está o gosto do alho, dos condimentos, do sal, Provaram a boa palavra. Sexta palavra para me concluir.
experimentar os poderes do mundo vindouro. Eram crentes de verdade. Deixa eu voltar a fazer aqui, vou fazer uma defesa aos desviados. Não era aquela pessoa que foi ferida que saiu da igreja. Não, aqui o foco deles aqui era Jesus. Era Jesus. Pastor, o senhor está dizendo então que esses 6 itens não são importantes? Arrependimento, ser iluminado, provar o dom celestial, ser participante do Espírito, provar a boa palavra, os poderes do mundo vindouro. Não é nada disso. Não. Eu estou dizendo que eles são importantíssimos, mas não são suficientes. E durante muito tempo eu fiquei me perguntando então o que Deus quer de nós. O segredo desse texto, eu separei uma versão para esses versículos, desde o versículo 4 de Hebreus 6, que diz o seguinte: não adianta nada procurar novamente trazer de volta ao Senhor aqueles que já compreenderam o Evangelho e experimentaram por si próprios as coisas boas do céu e participaram do Espírito e conhecem a boa palavra de Deus e sentiram as forças poderosas do mundo que está para vir. Olha que coisa. E depois se voltaram contra Deus. É impossível tornar-se a se arrepender, pois como estivessem pregando novamente o Filho de Deus na cruz, exibindo a zombaria e a vergonha pública, que é a ignomia. Aí o versículo 9, eu vou pular para o 9 para finalizar essa mensagem, que diz: caros irmãos, me ajuda, caros, muito embora eu esteja falando assim, na realidade não creio que se aplique a vocês o que estou dizendo. Estou certo que vocês estão produzindo o bom fruto que acompanha a salvação de vocês. Eu vou voltar à versão que nós estávamos lendo, atualizada, e aí vou concluir aqui, te convidando para estar nas próximas mensagens a respeito do mesmo tema, que diz que é impossível aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los. A prova que esse texto fala com um crente de verdade, um cristão de verdade, é quando o texto fala sobre renová-los. Eu só posso renovar aquilo que um dia foi novo. Deixa eu repetir isso: eu só posso renovar aquilo que um dia foi novo. Por isso diz renová-las. E aí, o versículo 9, na NVI, o texto diz o seguinte: amados, mesmo falando dessa forma, eu estou convicto de que coisas melhores, repita comigo, coisas melhores. O texto se refere que o Senhor espera de mim coisas melhores, que no meu caso e no teu, independente de nós entendermos a preciosidade dessas 6 palavras, Ele quer de mim coisas melhores. Hoje em dia, nós temos vivido um processo que quando fazemos um apelo, eu não só preciso fazer um apelo para pessoas que querem aceitar Jesus, como também para pessoas que querem se reconciliar com Jesus. Entender que Ele quer de mim coisas melhores. E eu fiquei me perguntando também, eu falei isso quinta: como, Senhor? E é certo que o Senhor, Ele tem toda uma preocupação comigo e contigo,
de que quando ele aponta algo, ele descreve o que ele quer. E o texto, quando fala a respeito de coisas melhores, e que eu fiquei me perguntando que coisas melhores, como seria isso? O Senhor me arremeteu ao versículo 7 e o versículo 8. Pode ser na Almeida, que fala a respeito de duas terras. O versículo 7 fala a respeito de uma terra que produz, e o versículo 8 fala a respeito de uma terra que também produz, mas produz espinhos e abrolhos, que é rejeitada, e por isso o texto final diz que ela vai ser queimada. É certo que você sabe que terra aqui é uma alegoria, a terra não foi feita para ser queimada. Aqui é uma alusão ao inferno. Mas o versículo de número 8, que fala sobre os abrolhos e espinhos, tem algo que no versículo 7 que não diz no 8. O 7 vai dizer assim: porque a terra que absorve a chuva, repita comigo, chuva. E aí a gente vai pensar dizendo o seguinte: poxa, essa terra aqui, ela produz porque chove. O versículo 8 não fala de chuva, então significa que talvez a outra terra não produza porque nela não chove, por isso não produz. Só que o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 45, estou terminando a mensagem, mas eu preciso chegar nisso aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 45. O texto diz o seguinte, me ajuda: mas para que vos torneis filho do nosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre e vir chuvas sobre. Presta atenção. O próprio Senhor Jesus vai dizer: olha, chove sobre maus e bons, faz sol, ou trocadilho, faz sol sobre justo e injusto, dá no mesmo. O texto é muito claro. Você imagina se a segunda terra, do versículo 8, diz assim: ó, eu produzo espinhos e abrolhos porque não chove. Mentira, chove. Porque chove nessa terra, chove nesse lugar. O problema de produzir espinhos e abrolhos não é a chuva. Existem vidas que estão secas e querem tentar culpar o céu, a igreja, o ministério. O versículo 8 fala sobre espinhos e abrolhos, mas não fala sobre chuva. Mas chovia, porque se cumpriria o que Jesus diria, ou disse, que vai chover sobre bons e maus, que vai fazer sol sobre ímpios e justos. O problema e o segredo está no versículo 7. Porque no versículo 7 é o segredo de tudo isso que eu estou ministrando. De pessoas que foram iluminadas, de pessoas que se arrependeram, de provar um dom celestial, de uma série de coisas. Mas no versículo 7 vai dizer que essas pessoas absorveram a chuva, reteram a chuva. Tem chovido na sua vida. Mas o que acontece conosco é que nós não queremos reter. E a chuva é a maior evidência do manifestar de Deus em prol da tua vida, da minha. Então, em nome de Jesus, deixa eu liberar do altar para a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Tem água para a tua vida, tem água para a tua terra, tem água para a tua família.
nos importa é absorver. E eu encerro, eu anotei aqui que a chuva é o maior investimento de Deus através do Espírito na tua terra, esperando que você frutifique. Mas eu anotei aqui, eu quero terminar com Joel 2:28. Quando o texto diz: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito, me ajuda, sobre... Vamos ler mais uma vez? Vamos lá, 1, 2, 3, leia para a gente finalizar. Sobre toda... Não, só até aí, vamos lá. Eu sei que o restante é lindo demais, vamos lá. E acontecerá depois que derramarei sobre toda... Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o nosso problema? Igreja evangélica, igreja cristã. Sabe qual é o nosso problema? O problema é que a gente quer monopolizar o Espírito Santo. Ele só age aqui, só age aqui dentro. Só que Joel, o texto vai dizer: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Eu não posso limitar o poder do Espírito Santo. Eu não posso nunca, jamais limitar o seu poder, porque essa água, ela cai sobre justos e injustos. E pode ter um momento na vida de uma determinada pessoa em que ela esteja fora da presença de Deus, mas devido à água que tem insistentemente caído na sua terra, que ela possa de fato sofrer um processo de conversão e comece a frutificar. Só que esse texto mostra que pode ser que esteja chovendo na minha vida, na minha terra. Eu que já Deus, eu que já frutifiquei. Você está entendendo? Diga amém. Eu sei, pastor Du, o que é frutos. Eu sei o que é produzir frutos. Eu sei o que é pessoas virem dessa árvore e comer de frutos. Eu sei. Só que agora eu decidi que eu não quero mais absorver a chuva. Eu não quero mais reter a água. Agora eu decidi que eu não quero mais. Eu não quero. E aí automaticamente começa a produzir abrolhos e espinhos. Tem água para você, amado. Tem chuva para a tua família, querido. Deus te separou hoje aqui para te dizer: eu preciso alinhar vocês. Deixa eu fazer aqui, vou abrir o último adendo. Um dia, eu lembro, na igreja antiga, era um casamento lá, uma trabalhadora nossa vivendo uma luta no casamento, uma luta. Falou: pastor, não estou suportando mais, pastor, está difícil. Pastor. Aí conversa com ele, pastor. Aí eu chamei o camarada num canto, eu lembro direitinho. Levei ele para o cantinho do púlpito. Fui lá no término de um culto e disse: amigo, o que está acontecendo? Pastor, está vivendo. Eu costumo dizer que são sempre 3 versões, né? É uma do esposo, uma da esposa e a outra quando estão os dois juntos. E aí, pastor, eu não sei o que. O amado, olha dos meus olhos. Não entendeu tu que o teu barco está afundando? Não entendeu tu que hoje essa palavra que Deus está me usando para a tua vida é te dando um baldinho para dizer para você: tira a água dessa embarcação hoje, para que a tua embarcação não naufrague, porque eu quero ver depois que ela afundar, como é que tu vai fazer para tirar ela do fundo do mar. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer: tem vidas que chegaram aqui brincando de ser crente, um dia tiveram uma experiência comigo, mas hoje eu, através do meu filho, quero poder te alinhar novamente com o meu espírito. Quero poder te dizer que através do meu espírito eu vou te colocar na posição que eu tenho para a tua vida. Eu falei isso aqui na terça-feira
da quinta, eu vou repetir hoje. Um dia Deus me pegou através da minha pastora que me ordenou o ministério, virou para mim, eu dizia, não vou ser pastor, não quero ser pastor. E ela, você vai ser pastor? Eu falei, não quero ser pastor e tal. Eu era diácono lá naquela igreja. E ela virou para mim um dia num culto lá no Almover, foi lá no meu ouvido e disse assim: hoje o meu Deus me manda te perguntar de que forma você quer ser usado, em pé ou deitado. Quando ela acabou de falar aquelas palavras, eu perdi as forças da perna, e quando eu vi, eu estava com meu rosto no chão. Eu digo, sim, Senhor, hoje eu quero poder te servir de pé. Naquele dia eu dei um sim para Cristo. Hoje o Senhor está perguntando quantos estão dispostos a dar um sim para Cristo nesse lugar? Quantos estão dispostos a dizer, Senhor, eu te amo mais que tudo nessa vida? Quantos estão dispostos a dizer, eu não quero te servir em meio ao meu sofrimento, eu quero te servir com vigor, com saúde. Eu não quero ser conduzido a nenhum lugar. Eu não vim aqui pregar um Deus, vai te levar para o leito, vai te levar para a dor, para a angústia. Mas eu vim te dizer que do mesmo jeito que Deus é amor, é fogo consumidor, hoje Ele está dizendo para você, tu não tem me priorizado da maneira que você deveria. Eu espero de você coisas melhores. Hoje Deus pega essa igreja, pega você, me pega e diz assim: tudo que você tem me feito tem sido bom, mas eu, Senhor, estou dizendo, você pode me oferecer coisas melhores. Você pode me oferecer coisas melhores. O que vai te manter de pé se você me oferecer coisas melhores. O que vai manter você na posição é se você me oferecer coisas melhores. É o Senhor dizendo, no nome do Senhor Jesus, declarando para você: você tem feito a minha obra, você tem vindo aos cultos, você abre mão de algumas coisas, mas eu, Senhor, sei que você pode me oferecer coisas melhores. Deixa eu repetir, coisas melhores. Coisas melhores. Nós estamos falando sobre você pela manhã, a sua importância de você ter retornado, e uma liderança sem que você perceba que Deus confiou nas suas mãos. Se dê, se doe, não tenha medo. O Deus que chama é o Deus que alinha. Você está entendendo? O Deus que chama é o Deus que diz assim: eu estou contigo. Mas se me magoarem, não tem problema não, há um Espírito em vós. Mas se porventura me entristecerem, não tem problema não, tem um Deus aqui, tem um segredo. Está pronto aí? Está pronto, pastor Du? Tem um segredo. Não foi o pastor Alexandre que te chamou, foi o próprio Deus. E Ele que te conhece está dizendo: eu sei. Avisa eles, Alexandre, diga assim: eu sei, eu, Senhor, sei que ele, que ela, eles podem me oferecer coisas, eles podem me oferecer. Repita comigo, essa noite eu entendi que em Cristo eu posso oferecer para o meu Deus, aponta para o alto, para a minha igreja, para o meu pastor, coisas melhores.